Graça e paz, amados. Caminhar com Jesus no Evangelho de Marcos traz um grande sorriso a nosso Deus e Pai. Pois a vontade de Deus é que vivamos nossas vidas semelhante à de seu Filho Jesus Cristo. Hoje o texto que vamos estudar é Marcos, capítulo 8, do versículo 14 a 21. É quando Jesus repreende a dureza de coração dos seus discípulos. Logo fica uma advertência para todos nós. Cuidado, mas muito cuidado com a dureza de coração. Vamos fazer nossa leitura. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus, após multiplicar os pães e alimentar uma grande multidão, ele tem um embate com os fariseus. Eles pedem a Jesus um sinal. Jesus fica indignado, pois ele acabou de multiplicar os pães, um grande sinal. Mas o coração daquela liderança religiosa era duro. Então Jesus entra no barco com seus discípulos e ele os adverte: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos pensam que é porque eles estão levando somente um pão no barco. Jesus, de fato, está falando da doutrina. Jesus não está falando em relação a quantidades de pães que eles estão levando. Mas o próprio coração dos próprios discípulos também ainda era duro perante o Senhor. Vamos continuar. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm um coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Então Jesus, ele percebe agora a dureza do coração de seus discípulos. E ele volta ao tempo e diz a eles: vocês não se lembram dos 5 pães que eu alimentei 5.000 homens, sem mulheres e crianças? Quantos cestos cheios vocês recolheram? Jesus não está falando por causa da quantidade, porque os discípulos estão pensando, é porque a gente só tem um pão. Ora, amados, a própria matemática facilmente mostraria, se com 5 pães ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com um pão só ele pode alimentar muito bem, meus amados, os discípulos e ele próprio. Por isso ele adverte e faz com que eles se recordem. Percebam, Jesus está falando para os discípulos, com aqueles 5 pães, 5.000 homens eu alimentei. E diga-se sempre, sem contar as mulheres e crianças. Jesus é poderoso, a advertência é contra a doutrina dos fariseus e do próprio Herodes. Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: vocês ainda não compreendem? É incrível, porque Jesus pergunta a eles: quantos cestos sobraram dos 5 pães? 12. Quantos cestos sobraram da segunda multiplicação recente? E eles dizem: 7. Vocês ainda não compreendem? Jesus termina com esta pergunta para eles. Os apóstolos, eles viram, eles ouviram, mas ainda os olhos estão fechados e os ouvidos também. Por isso precisamos ter os nossos olhos, os nossos ouvidos de fé
na pessoa certa, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Graças a Deus que Jesus, ele é paciente e irá sempre nos ensinar quantas vezes for necessário até abrir os nossos olhos. Vamos pedir a Deus força e graça para termos um coração e ouvidos e olhos cheios de fé em Jesus. Tenha um excelente dia.